Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline, eu sou professora de Ciências da Prefeitura de São Joaquim de Bicas e hoje nós vamos para mais uma etapa do nosso curso de formação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a evolução e mutação do coronavírus. Então, nessa aulinha de hoje, a gente vai ver um pouco sobre como que ele surgiu, quando que ele foi descoberto pela primeira vez. Vamos ver os tipos de coronavírus, que a gente não tem só um tipo, e também depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso Covid-19, que é esse corona que a gente está passando agora, ok? Então vamos lá para a nossa aulinha. Então, o primeiro coronavírus ele foi relatado em 1937 a partir do isolamento de animais domésticos. Porém, na época, eles não deram muita importância, ele não teve grande repercussão. Depois, na década de 1960, ele foi descrito novamente como um agente causador de infecções respiratórias em humanos. Tá? Então, foi a primeira vez que acharam ele em humanos. Em 2002, ele foi correlacionado ao SARS. O que é esse SARS? É a Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá? E ele foi batizado de SARS-CoV, porque é um coronavírus e foi correlacionado a essa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em 2012, foi identificado o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também é causado por um tipo de coronavírus, tá? E em 2019, a gente tem um novo coronavírus, que é o Covid-19. Temos 6 espécies conhecidas de coronavírus, tá? Temos o 229E, o NL63, o OC43 e o HQ11. E eles são de alta prevalência e causam resfriados e infecções leves, ok? Temos o SARS-CoV, o MERS-CoV e o COVID-19. Somando aí tá dando certo, né? Mas o COVID, ele também recebe o nome de SARS-CoV-2, ok? E eles têm origem zoonótica, tá? Lembrando que eu já falei, o SARS é a síndrome respiratória aguda grave e o MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? Então, os coronavírus, eles foram descritos mesmo pela primeira vez em 1966 por Tyrrell e Bynum, que cultivavam os vírus de pacientes com resfriados comuns, tá? Eles são de uma subfamília de grandes envelopados vírus que tem uma morfologia esférica, então eles têm um formato redondo, com cerca de 100 a 160 nanômetros de diâmetro. Então aí nessa imagem a gente tem um comparativo do vírus da gripe, do vírus do resfriado e o nosso coronavírus. O coronavírus, a gente consegue ver, né, nessa foto, que ele tem essas espículas que se exterioram, né, que saem para fora dele, e essas espículas, elas dão um formato a ele de uma coroa. Por isso que ele recebeu esse nome de corona, porque em latim, corona significa coroa. Eles podem ser divididos nos gêneros alfa, beta, gama e delta coronavírus. Os alfa e beta coronavírus, eles são originários de mamíferos, particularmente morcegos, sendo que os alfa, eles causam uma infecção assintomática ou levemente sintomática, e os beta coronavírus estão relacionados a casos mais graves, tá? De insuficiência respiratória. E os vírus gama e delta, eles são originários de porcos e pássaros. Tivemos já 3 surtos de coronavírus. Tivemos o SARS-CoV lá na China em 2003, com 8.096 casos em 29 países e 774 mortes. Então, ele teve uma letalidade de 9,5%, ou seja, morreu, né? A taxa de mortalidade dele foi de 9,5%. Depois tivemos o MERS-CoV na Arábia Saudita, em 2012, com 2.494 casos em 27 países e 858 mortes. Então, ele teve menos casos, mas teve mais mortes. Então, a letalidade dele foi de 34%. Então, bem maior do que o primeiro, né? E agora a gente teve o SARS-CoV-2, que é o nosso Covid-19, que originou também na China, no ano de 2019. Até a data do dia 28/6, nós tivemos 10.020.992 casos em 75 países
e 499.758 mortes. É muito caso, é muito país e muita morte, né? Então a gente consegue, a letalidade dele ainda não saiu toda, porque vai depender de cada país tem uma letalidade diferente, em cada época também. Então isso ainda não conseguiu sair realmente uma taxa igual dos outros dois. Mas a gente consegue ver que ele tem uma proporção muito maior. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Covid-19, ou SARS-CoV-2. Então, os vírus, eles são agentes infecciosos, são formados por material genético e se replicam somente no interior das células vivas. E a gente tem um esqueminha, né, de um vírus. Esse vírus aí é um bacteriófago, tá? Então, na parte, aí a gente tem o desenho do vírus, a gente tem uma cápsula de proteína, um material genético e a cauda dele. E logo depois a gente tem um ciclo de reprodução desse bacteriófago. Como é que vai acontecer? Então, lá no número 1, o vírus vai infectar uma bactéria, certo? Vai passar o material genético dele para dentro dessa bactéria. No número 2, ele vai replicar esse material genético dele tudo, tá? Várias vezes dentro dessa bactéria. Depois, novos vírus vão surgir, lá no número 4. No número 5, esses vírus vão ser liberados, eles vão estourar essa bactéria, vão sair, e no número 6, eles vão infectar novas bactérias. Para dar mais uma ilustrada, agora a gente vai ver um videozinho que vai falar um pouquinho sobre essa reprodução dos vírus, tá? Voltando então, gente, muitas famílias de vírus são capazes de causar doenças, mas durante esse processo eles podem sofrer mutações e se tornarem ainda mais agressivos. E foi o caso, né, desse Covid-19 agora. Então ele sofreu várias mutações e se tornou muito mais agressivo. Então ele conseguiu infectar muito mais pessoas. Então o SARS-CoV-2 ele compartilha 79,5% da sequência genética com o SARS-CoV e ele tem 96,2% de homologia com o COVID de morcegos, ou seja, ele parece bastante, né, com o corona de morcegos. É exatamente por isso que ele foi a primeira, né, opção foi que ele surgiu dos morcegos mesmo, tá? E está associado aos animais. Então, os primeiros casos de Covid, né, 19, eles foram vinculados ao mercado atacadista de frutos do mar e que foi onde vendia, né, as carnes de animais para consumo humano. Vendia não só frutos do mar, tá, gente? Outros animais também. Então, como resultado, né, presumiu-se que esse vírus se espalhou através do contato direto com os animais. Mas tem uma coisinha. Esse vírus, o Covid, ele é um vírus zoonótico, né? Então, ele veio dos animais. O morcego é o primeiro, né? Já que ele tem essa forma aí parecida com a dos morcegos. Mas ainda não foi comprovado, ainda tem vários estudos, e eles estão tentando descobrir um animal intermediário. Ele passou do morcego para um animal intermediário, um ser intermediário,
somente depois é que ele foi infectar os seres humanos, tá? Em 1º de fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou pela 6ª vez um estado de emergência devido ao Covid-19. Então, as características aí do nosso SARS-CoV-2. Então, ele é um vírus de RNA de fita simples, tá? E apresenta uma simetria, ou seja, uma igualdade, né? Parecendo com 88 a 89% com os tipos de SARS que vêm dos morcegos. Então, temos vários que vêm dos morcegos, né? Mas os que vão infectar humanos, por enquanto, temos esses 3 aí que a gente já viu, né? O SARS, o MERS e agora o SARS-CoV-2. Ocorreu um spillover. O que é isso, gente? É uma adaptação e uma migração de uma espécie para outra. Então, esse vírus ele conseguiu migrar e adaptar do morcego provavelmente para um outro animal, um outro ser intermediário, somente depois é que ele conseguiu se adaptar e migrar para os seres humanos. Então, os genomas dos CoVs, né, ele tem um RNA de fita simples, que a gente já falou, uma polaridade positiva e um tamanho variando entre 26 kb e 32 kb. Aí a gente tem a estrutura do nosso Covid-19. Então, eles apresentam 4 proteínas estruturais, ou seja, que vão formar esse vírus. Elas são conhecidas como proteínas S, que são as proteínas spike, as proteínas E, envelope, M, membrana e N de nucleocapsídeo. Então, olha aí no desenho, gente, essa parte amarelinha, né, a gente tem um trímero de glicoproteína da espícula, né? Então, a gente tem essas proteínas mais externas. Na parte verde, a gente tem a nucleoproteína, né, e o genoma de RNA. Então, o genoma do vírus está junto com essa nucleoproteína. Depois, na parte marrom, a gente tem a proteína de membrana. E, por último, a gente junto, né, ela mistura um pouquinho aí com a glicoproteína de espícula e a proteína de membrana, a gente tem um pentâmero de proteína, que também faz parte do envelope, né? Então, ela ajuda a formar esse envelope do vírus, deixando ele mais resistente. As infecções por vírus, elas iniciam com a ligação de partículas virais aos receptores de superfícies celulares, né? Esse reconhecimento ele é muito importante, porque é um determinante importante do tropismo de células e tecidos. O que é esse tropismo, gente? É a capacidade de um ser de sofrer atração ou repulsão por estímulos externos. E aí vai depender do ser, né, de o que ele faz e da resposta do organismo, ok? Então aí, mais uma vez, né, falando agora a reprodução do nosso Covid-19, tá? Então a proteína S que a gente viu, ela vai permitir o encaixe do vírus na célula, então ele vai encaixar na célula com essa proteína. A membrana glicoproteica vai envolver o material genético, ok? A proteína E vai ajudar a infectar outras células e a proteína N, ela vai camuflar o RNA diante do sistema imunológico da célula. Ou seja, ela vai camuflar esse RNA para que ele consiga passar o RNA dele para dentro da célula e assim ser replicado sem a célula conseguir identificar que é um RNA de um ser estranho. Então, ela vai conseguir replicar esse RNA até o vírus conseguir se reproduzir. Mas então, por que esse Covid-19 é tão infectante, né? Então, olha lá, acredita-se que o SARS-CoV-2 ele tem evoluído devido a uma rápida mutação e recombinação com outros coronavírus, né? Então, ele mutou e recombinou muito rápido. São vários tipos, tá, gente? Então, a gente tem esse nome de SARS-CoV-2 e de Covid-19, mas, na verdade, são vários tipos, né? Pode mudar uma ou outra coisinha, mas são todos coronavírus. Então, eles podem alterar esse tropismo tecidual, ou seja, a capacidade de atração da célula, né? Então, se ele conseguir alterar esse tropismo, então, às vezes, ele vai, em vez de atrair a célula, ele vai repulsar a célula. E aí, as células não vão conseguir se defender muito bem, né? E
ele atravessou a barreira das espécies e conseguiu se adaptar a diferentes situações epidemiológicas. Essa adaptação dele é muito importante. Isso faz com que ele realmente consiga infectar vários tipos, né, de organismos. E agora vamos lá, uma coisa que vocês já devem, né, saber demais, os meios de transmissão da Covid-19, né? Então, a Covid-19, ela está associada, né, com... Fugiu a palavra. Com as secreções, tá, do trato respiratório. Então, quando a pessoa espirra, tosse ou fala, né, essas secreções saem e elas ficam suspensas no ar. Quando elas ficam suspensas no ar, outra pessoa, né, consegue respirar aí essas partículas e assim se infectar com o vírus, tá? Então, através da saliva, do espirro, da tosse e apertos de mão. Se a pessoa espirrar ou tossir, cobrir a boca com a mão da pessoa também vai ficar infectada com o vírus e ao encostar em outra pessoa, né, ela vai transmitir esse vírus, ok? Agora, os sintomas. Então, os sintomas mais comuns são tosse, febre e fadiga. Temos também a congestão nasal, a coriza, a dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e dificuldade de respirar. Os sintomas costumam aparecer entre 2 a 14 dias após a infecção, tá? Lembrando que nem todos os que, né, pegam o coronavírus, eles são sintomáticos, tá? Tem muitas pessoas que são assintomáticas, ou seja, que não apresentam os sintomas, ok? Mas essas pessoas transmitem o vírus da mesma forma, tá? Então, não é porque você não teve nada que significa que você não tenha o vírus, tá? Então, se tiver dificuldade de respirar, febre alta, é importante procurar um médico, ok? E outra coisa, também, os vírus, né, o corona, a pessoa consegue infectar outra por até 30 dias. Então, se ela pegou, né, vamos supor, o vírus hoje, ela vai conseguir ainda transmitir esse vírus até daqui 30 dias. Então, ela pode ter tido sintomas nos 14 primeiros dias, ter se curado, mas ela vai transmitir esse vírus por 30 dias, ok? Como se prevenir, então? Gente, também é uma coisa aí, né, que todos já devem estar sabendo, que está falando demais, né? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, principalmente quando voltar da rua, né? Quando pegarem objetos que são compartilhados. Evitar aglomerações, então, como a gente viu, as partículas, né, as secreções ficam no ar, então, quando tem aglomerações é mais fácil de você conseguir, né, contrair a doença. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, de preferência com o cotovelo, tá? Não com as mãos. Usar o álcool em gel, então, se não for possível lavar as mãos quando estiver na rua, usar o álcool é muito importante. Mas lembrando que tem que ser um álcool 70%, tá, gente? Não serve qualquer tipo de álcool, ok? Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, principalmente quando estiver na rua, né? Então, sair ou evitar bastante tocar essas partes. Limpar os objetos e superfícies que são tocados com frequência. Por exemplo, foi no supermercado comprar alguma coisa, né? Chega, lava os objetos, o celular, limpar com álcool. Se pagou com cartão, limpar o cartão com álcool também, ok? Não tem aí, mas o uso da máscara é muito eficiente. Então, se for sair, use a máscara, ok? E, se possível, fique em casa. Não faça esse vírus circular, tá? E em breve, daqui a pouco, a gente, se Deus quiser, né? A gente vai poder voltar à nossa vida ao normal aí. E agora a gente vai ver um videozinho sobre como lavar as mãos corretamente. Olá, meu nome é Raniela, sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa de Maceió e hoje vim mostrar o passo a passo da higienização das mãos. Vamos lá? Vamos simular a higienização das mãos utilizando a tinta no lugar do sabonete líquido ou álcool em gel. Vamos iniciar com
a palma friccionando uma palma na outra. Depois disso, vamos friccionar uma palma no dorso da mão e depois inverter, palma, dorso da outra mão. Agora, vamos fazer palma a palma, entrelaçando os dedos. Depois disso, vamos para os dedos, os dorsos dos dedos, friccionando. Após isso, vamos fazer o polegar em movimentos circulares. E depois a polpa dos dedos ou unhas. Agora vamos para o punho em movimentos circulares. Obrigada, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido tudo. E para complementar a nossa aula, que não fica só por aqui, vai ter alguns textinhos para vocês poderem ler, tá? Então, vou disponibilizar artigos que eu usei para montar a nossa aula, ok? Tem artigos em português e artigos em inglês. Para quem tiver a facilidade no inglês, mas para quem não tiver, vai ter aí também os artigos em português, ok? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.